Tem certas coisas que a gente fica meio curioso, assim, tem dificuldade pra entender. Por exemplo, hoje o Goiás venceu por 1 a 0 o Inhumas em uma partida que poderia ser a reconciliação do torcedor com o clube, com o time, que não vem dando muitas alegrias pro torcedor esmeraldino, mas era um jogo direto, duas equipes com 14 pontos, brigando pra ver quem subia mais na tabela, e o Goiás precisava dar um respaldo ao seu torcedor. Conseguiu a vitória, até uma vitória até tranquila, e aí faltava a cerejinha do bolo, pra que todo mundo saísse feliz. E o Jair Ventura não quis. Vamos explicar muito bem o que aconteceu nesse jogo, falar um pouco também, obviamente, do Inhumas, o que aconteceu com o Inhumas para não conseguir fazer frente ao Esmeraldino, explicar um pouco dessa vitória para vocês e falar dessa situação entre Jair e Esli Garcia, que é, no mínimo, curiosa. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que tem uma defesa artilheira. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, e eu também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Sem mais delongas, escalações aqui na tela, e era um jogo de 6 pontos, não é? Aquela disputa direta entre duas equipes com a mesma pontuação, Goiás com 14, Inhumas também, e apesar desse jogo estar valendo pela 7ª rodada do Goianão, né, jogo atrasado, o Goiás tinha jogos na Copa Verde e acabou adiando a partida, o Inhumas vem de resultados bem adversos, né, bem diferentes. Vitória em cima do Goiânia 3 a 1, empate contra o Vila 0 a 0, né, no último jogo, e antes desse teve uma derrota 2 a 1 pro Anápolis. Então é uma sequência de resultados de medianos para bons, uma vitória, um empate, uma derrota. E chega bem, chega confiante para enfrentar um Goiás que vem de um empate amargo na última rodada diante do Goianésia, e vem fazendo jogos onde sua torcida não se convence. Teve uma goleada de 6 a 0 na Copa Verde, mas foi ponto fora da curva. Fora isso, o Goiás não vem fazendo bons jogos e tem no seu treinador o maior, digamos, bode expiatório. É onde o torcedor do Goiás está depositando toda a sua animosidade, toda a sua fúria pelo momento do Esmeraldino, também, né, um pouco direcionada ao Andrino. Mas o Jair com certeza é o alvo maior. E talvez o principal seja o fato dele não estar escalando o Esli Garcia. E eu vou falar um pouco disso mais pra frente no vídeo, as escalações vocês estão vendo aí na tela. E o Goiás veio com 4-4-2, né? Diferente dos últimos 4-3-3 que o Jair armou, ele veio com 2 meias, o Vitinho e o Gava. E sim, o Gava vem como meia, como ele realmente é. Ele não é um volante, tá? O Rafael Gava, ele é um meia articulador, ele não é um segundo volante que vai recompor defesa e ficar tentando fazer marcação. Não é característica dele. E o Vitinho, armador, tentando servir o Barceló e o Pedrinho, jogando quase como um segundo atacante. Enquanto isso, em Inhumas, como vocês estão vendo aí na tela, um time mais fechado, mais recuado, buscando o contra-ataque. E esperando essa oportunidade, principalmente com o Rafinha, mas que logo no começo do jogo, ali nos primeiros minutos, acabou se lesionando, né? O Rafinha numa dividida acabou se machucando, ali por meio do primeiro tempo, e acabou substituído. E isso fez diferença pro time visitante, tá? O jogo começou e o Goiás foi soberano, tá? Isso no primeiro tempo eu posso falar tranquilamente. O Tadeu poderia ter pegado uma cadeira e sentado ali debaixo do gol, dificilmente teria que se levantar, porque o Inhumas praticamente não chegou na área do Goiás, praticamente nem chutou na área do Goiás, né? Então o primeiro tempo foi dominado pelo Esmeraldino, que na verdade arriscou mais as bolas aéreas, tá? Principalmente com bolas paradas, e houveram 3 jogadas muito parecidas em cruzamentos para o Messias, o Lucas Lovati cruzando para o Messias e buscando, né, a segunda trave, o segundo pau. E numa dessas tentativas, já na 4ª cobrança de escanteio, essa bola é alçada, o Messias consegue cabecear finalmente e a bola vai em direção ao Luiz Felipe, que estava na vaga do Lucas Ribeiro. E recebe a bola num passe de cabeça, o goleiro Wallace do Inhumas fica parado, ele não vai na bola, sendo que a bola está indo na direção da pequena área, ele nem tenta ir na bola. E o Luiz Felipe empurra para as redes, fazendo 1 a 0 para o Goiás, bem merecido. E o jogo seguiu-se dessa forma. O Inhumas não teve forças para conseguir tentar diminuir o placar no primeiro tempo. Segundo tempo veio e o Jair fez 2 mudanças no decorrer do jogo, tá?
significativas. Ele entrou com o Marcão no lugar do Gonzalo Freitas, que fez um primeiro tempo legal, não vi problemas, mas ele entra com o Marcão, que é um volante artilheiro, né? Foi o ano passado artilheiro com 7 gols, o Marcão, mas que tá jogando como primeiro volante, então pouco apareceu no campo ofensivo durante a partida. E também coloca o Rodrigo Andrade no lugar do Pedrinho, se não me engano, tá? Ou pode ter sido em cima... no lugar do Vitinho, lembrei. Colocou no lugar do Vitinho, o Rodrigo Andrade. E tudo bem, o Goiás seguiu com a mesma máxima, só que com ritmo menos acelerado. O Pedrinho no primeiro tempo era uma válvula de escape muito boa, fez um primeiro tempo muito bom, puxando os ataques do Goiás, aproveitando a boa mobilidade do Vitinho, então os dois tiveram uma boa troca ali, o Barceló saindo da área para buscar o jogo. Legal, o primeiro tempo do Goiás é incontestável, jogou muito bem no primeiro tempo. Segundo tempo, Goiás não queria jogar mais. Tava tentando manter a posse de bola, mas não conseguia. O Inhumas tinha mais a posse de bola, mas não estava sabendo o que fazer com a bola. Cruzamentos, lançamentos, chutões, passes errados. O Inhumas não conseguia jogar. A verdade era essa, mas tinha a posse de bola, e o Goiás também não estava se arriscando muito. E o jogo foi seguindo no 1 a 0 perigoso, visto que o Goiás já teve um empate praticamente no último minuto com uma equipe que não desistiu da partida, e o Inhumas não estava desistindo, só que não estava conseguindo levar muito perigo. Teve um chute de fora da área, alguns cruzamentos que o Tadeu trabalhou, mas basicamente foi só. O Inhumas pouco criou, o Bacabal, eu achei Bacabal o nome dele, participativo pra caramba, o Chico muito participativo, o jogador que mais trabalhou com a camisa do Inhumas nesse jogo foi o Chico, mas pouco conseguiu fazer. O Goiás foi bem defensivamente coeso, defensivamente seguro, não deu chances pro visitante se criar, tá? Mesmo quando tinha a posse de bola, quando o Goiás diminuiu o ritmo e não fazia um bom segundo tempo. E aí vai chegando pro final do jogo, e agora tá na hora da gente falar da polêmica, né? Porque vai chegando pro final do jogo e faltando uns 5 minutos pra terminar o tempo regulamentar do segundo tempo, o Jair, que tinha 3 mudanças pra fazer ainda, poderia, ganhando de 1 a 0, dominando o jogo, poderia trazer a campo para alegrar o seu torcedor, para fazer as pazes com a torcida, podia trazer o Wesley Garcia, por que não? Por que não entrar com o Wesley Garcia no segundo tempo, ali no finalzinho, para ele entrar, e até como o pessoal da transmissão falou, e muito bem falado, para ter uma justificativa pro torcedor, que se ele entra e não vai bem, ele fala, ó, ele entrou, eu dei uma chance pra ele, não correspondeu. Se ele entra e vai bem, ele fala, pô, ele entrou, correspondeu às expectativas, vamos usar mais eles nos próximos jogos. E todo mundo fica feliz. Não. Ele meio que, sei lá, não sei se é birra, eu não sei se há uma intriga interna entre Jair Ventura e Wesley Garcia, ou entre Wesley Garcia e a comissão técnica do Goiás, não sabemos. O que acontece é que ele não entrou com o Wesley Garcia, colocou outros jogadores, até o Edu entrou no jogo, mas o Wesley não entrou. E é óbvio que nesse momento que a torcida percebeu que ele não ia colocar o Wesley, começaram as vaias, mesmo com o Goiás vencendo. E isso, pra mim, com todo respeito ao Jair, com comissão técnica do Goiás, galera que comanda, né, o clube ali, que né, viabiliza as coisas que acontecem em campo, mas pô, isso é uma grande burrice, cara. Porque vocês estão jogando contra a torcida. Vocês estão colocando a torcida contra o time, contra o torcedor. Não tem uma pessoa pra falar pro Jair, cara, entra com o Wesley. Só com 5 minutos do final do jogo ali, pra ele poder participar. E aí vem a questão, tá? Que eu queria falar com vocês. Isso já aconteceu antes, não é novidade. Porque o Wesley já passou pela mesma situação no Paysandu sob o comando do Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos não escalava ele, não colocava ele no jogo e a torcida chiava. E o pior é que quando ele entrava em campo, quando o Hélio dos Anjos dava oportunidade pra ele, ele marcava e jogava bem. E sempre tinha uma rusga em campo mesmo. Chegou ao ponto de até no jogo contra o Goiás, quando ele faz um belíssimo gol, jogando pelo Paysandu, ele não comemora e olha com uma cara furiosa em direção ao banco de reservas onde estava o Hélio dos Anjos. Então fica a pergunta, será que o problema é entre o Wesley Garcia e o Jair, ou foi entre o Wesley Garcia e o Hélio dos Anjos, ou o problema é o Wesley Garcia? Será que ele tem um péssimo relacionamento extracampo? Será que ele não consegue ter um relacionamento legal com o time, com os colegas de trabalho, com a comissão técnica? Alguma coisa está acontecendo. E aí fica um protesto com relação ao Goiás em si, o clube. Porque se isso acontece num Atlético, se isso acontece num Vila, o Adson Batista e o Jorge Bravo, respectivamente,
Eles vão na frente do microfone e eles vão pelo menos falar alguma coisa pra torcida entender o que tá rolando. Mesmo que seja jogando no ar, assim, alguma declaração ou algum comentário que faça as pessoas pelo menos especularem o que tá rolando. No Goiás é tudo sem transparência. Cadê? O que tá acontecendo? Por que o Wesley não joga? Por que o Jair não escala ele? Andrino, ou seja lá quem for, Pinheiro que tá na frente aí, não sei, quem comanda o time, alguém tem que dar a cara a tapa e falar com a torcida. Porque isso tá espantando o torcedor do Goiás, que hoje compareceu com um pouco mais de 3 mil torcedores. Poderia ter enchido aquele estádio. Porque se o Goiás, mesmo não estando em boa fase, atrai a sua torcida, a torcida do Goiás costuma ser fiel, costuma ir à Serrinha e apoiar o time. Nós já vimos isso em outras situações muito piores. A Série B do ano passado fala por si, onde o Goiás teve um momento péssimo, mas com um ótimo público. Com um público bom, de 8 mil, 9 mil. Cara, e isso depende da diretoria do Goiás. E nesse momento, a falta de comunicação com a torcida é um problema grave, porque afasta a torcida, tira essa confiança dos jogadores, deixa todo mundo a pessoa não tá na mesma página, nem jogadores, nem comissão técnica, nem torcida, não estão na mesma página. E se não ficar, cara, a coisa desanda. Saca? E aí o Goiás venceu um jogo que poderia ser um motivo de comemoração pro seu torcedor, que seria um momento, né, de ali reconciliar, né, voltar ali a trazer o torcedor de uma maneira positiva. E não consegue, porque termina o jogo e o torcedor tá mordido com o técnico, porque o seu jogador que ele quer ver jogar, que o Goiás gastou uma grana pra contratar, que paga salário em dia e tudo mais, o jogador que o torcedor quer ver jogar não joga. E não tem uma explicação pra poder falar o que tá rolando. Ninguém explica pro torcedor porque o jogador não joga. E isso é problema mesmo com a vitória. Com relação ao Inhumas, a derrota não é um grande problema, porque o Inhumas vem jogar contra um time da capital, ele não é exatamente o favorito, então ele joga buscando pelo menos descolar um pontinho, não foi isso que conseguiu. Nesse jogo em particular nem teve grandes chances para isso, não conseguiu criar, a defesa do Goiás foi muito bem. Mas ainda tem um último jogo contra o Craque em casa para pontuar e ficar mais ainda acima na tabela, claro, dependendo dos resultados das outras equipes. Mas a campanha do Inhumas é excelente, é digna de elogio e certamente vai fazer jogo duro na fase do mata-mata. Mas eu quero saber a opinião de vocês. E aí, com relação a essa vitória do Goiás, essa situação, Wesley Garcia, Jair Ventura, cara, como é que você tá se sentindo? Qual que é a sua opinião? O que você sabe disso, sabe? Qual que é a informação que você já sabe aí do Goiás? E detalhe, o que você tá esperando que aconteça sobre isso? Espera que o Jair continue e o Wesley saia do Goiás? Ou o Jair saia e o Wesley possa jogar com outro técnico? Ou quem sabe a situação mude e o Jair de fato use o Wesley Garcia? O que você tá esperando? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Se inscreve aí no canal e deixa o like. Se você gostou desse vídeo, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E considere entrar no grupo de membros que mais cresce nessa internet, o Gader Futebol Clube. A partir de R$ 1,99 você entra no grupo de membros, você se torna membro do canal, ajuda o canal a continuar funcionando e de quebra entra no grupo do WhatsApp, onde tem conteúdos exclusivos e antecipados, tem memes, figurinhas, piadas, zoeira, porque é um grupo de futebol. Mas é um grupo muito democrático e muito educado, visto que todas as zoeiras, todas as brincadeiras são no âmbito esportivo, nada no pessoal. Tem torcida de tudo quanto é time lá, tá? Tanto dos times goianos, quanto de outros clubes de outros estados também. E são membros especializados em futebol, para conversar com você. Lá também temos notícias 24 horas por dia, tanto de futebol, quanto de outros assuntos relevantes pro seu dia a dia. E curiosidades também, eventualmente a gente coloca lá também. E por fim, tem comentaristas do YouTube para conversar com você, assim como eu, estaremos lá para trocar ideias e outras coisas mais que vão rolando durante o dia por lá. E tudo isso a partir de R$ 1,99. Beleza, vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.